Olá jovem, tá começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre vento lateral não causa colapso. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos fazer uma observação aqui com relação a essa questão de vento lateral não causa colapso. Nós não estamos falando do vento lateral, aquele assim, você está na rampa e o vento está lateralizado entrando na rampa. Isso causa colapso, tá certo? O que é que eu quero dizer com vento lateral não causa colapso? Isso surgiu de uma conversa com os amigos na boca da rampa, que foi o seguinte. Um amigo falou assim, Ricardo, o relevo está aqui, eu estou paralelo ao relevo fazendo lift e o vento obviamente está contra o relevo, né? Existe uma tendência maior de eu ter um colapso porque o vento está batendo nessa lateral da vela, conforme eu estou voando? E aí alguns amigos falaram assim, não, tem tendência sim, é mais fácil colapsar porque o vento está vindo de cá, você está voando lateral para o vento. Mas isso não faz sentido, tá bom? Isso não acontece porque quando você tira o pé do chão, você está dentro da massa de ar. Então, na realidade, quando você está voando e o vento está vindo aqui no lift, você tem a pressão de lift, o vento está lateral com o equipamento, né? Não existe uma tendência de fazer isso aqui. O que existe é uma tendência, quando a rajada vem, é de te jogar para o lado, de te fazer derivar junto com o vento. Tá? Então, supondo que eu estou voando aqui, o vento está lateral aqui para mim, não tem essa tendência aqui, mas tem a tendência de me jogar para o lado. Então você vai ver no lift muita gente derrapando de lado assim, quando dá uma rajada, mas não sofrendo o colapso. Porém, né, a gente tem que deixar abrir também uma observação aqui, que tem uma situação chamada de wind shear, que é uma tesoura de vento, que são camadas de vento que estão em direções opostas, às vezes lateral, às vezes de fianco, como a gente chama no interior. Então o que acontece? São direções diferentes. Quando você passa com a vela por esse wind shear, pode ser que tenha turbulência, né? E aí você pode dizer assim, é um vento lateral. Na realidade, é turbulência. Realmente, quando um vento passa pelo outro aqui, forma-se uma camada de rotor. Então é um rotor ali que você pega. Então essa seria, não digo uma exceção, mas uma coisa a ser observada dentro dessa ideia de que vento lateral não causaria colapso, tá? Causaria se for nessa configuração, mas no lift, conforme a gente já tratou aqui antes, não causa, tá certo? O que é diferente também de vento para cima e vento para baixo, que é a diferença de incidência do vento, tá? Isso sim é um motivador de colapso. E isso tem a ver, o ângulo de incidência do vento, né? O vento tem que fluir pelo perfil aerodinâmico. E algumas vezes, por exemplo, na termal, o vento está subindo, o ar está subindo, né? Não exatamente o vento, mas o ar está subindo. E aí o ângulo de incidência do vento muda, né? Bem como se tem uma descendente forte, o ângulo muda aqui. Isso pode causar colapso, né? E é a causa da maioria dos colapsos. Tanto o vento que sobe, né? O ar que sobe e o ar que desce, por causa da incidência. Outra questão que facilita os colapsos e que também causa os colapsos é o movimento pendular de pitch, né? Você deixa a vela passar para frente de você, né? Muda a incidência do ar que ela estaria voando aqui a 36 km por hora para frente. Se ela passa para frente, muda colapso, entende? Outra coisa, o pêndulo lateral não causaria teoricamente colapso, mas ele facilita para que haja um colapso, né? Esse pêndulo lateral não é desejável porque exatamente quando você transfere o peso para um lado, você ganha peso nessas linhas aqui e podem ter um colapso. Do mesmo jeito desse lado, entende? Se perder a energia do movimento. No wingover, e aliás eu tenho um vídeo sobre wingover que eu falo isso, que um problema do wingover é exatamente quando você faz o wingover, ele tem um tempo certo para você fazer e botar a vela de frente para baixo para fazer o pêndulo. Se você erra esse pêndulo, né, a velocidade de virar ela para baixo, ela tá aqui na lateral e começa a descer, faz isso, ó. E aí tem um colapso nessa lateral. Mais ou menos isso é a ideia. Então, pêndulos tanto de pitch
como de roll, né, que é esse lateral, o de pitch sim é o causador da maioria dos colapsos, o de roll pode facilitar para um colapso, mas o importante é saber a incidência do ar. No rotor, por que o rotor dá colapso? Porque no rotor você não sabe de onde vem a incidência. O vento vem, bateu no relevo aqui, atrás ele vira um rebolo, um redemoinho ali. Então ali, se você está voando nessa porção de ar, uma hora a incidência está de cima, uma hora a incidência está de baixo, uma hora ela está lateral, uma hora... E tudo meio na rajada, tudo meio no tranco. E por isso aí voar no rotor é um problema, porque ali muito provavelmente você vai ter colapsos, entende? Então o ângulo de incidência é super importante para que aconteçam ou não os colapsos, né? Vela energizada no pitch, então, por exemplo, como aquele pessoal que faz o exercício de golfinho, né? Aciona um pouquinho o freio, 1, 2, 3, solta, e ela avança para fazer aquele mergulho, nessa hora está energizado. Existe uma tendência menor a ter colapsos nessa situação, mas isso deve ser feito só em treino de CIV e tal, e tem uma tolerância ali, um ângulo que vai colapsar de toda forma, tá? Então não tente fazer isso no ar, esses voos de pêndulo, de golfinho, porque pode ser perigoso aí você sofrer um colapso sem necessidade, tá? Mas a ideia é a seguinte, voar paralelo com o relevo, que é o voo de lift que a gente faz. Então tem o relevo, eu estou voando paralelo a ele ali. O vento estando aqui, porque só vai acontecer o lift se esse vento tiver lateral ao relevo, né? Então você tem o relevo aqui, vamos lá de novo. O vento tem que estar aqui, lateral. Vai ter uma zona de pressão aqui, né? Que vai jogar esse ar para cima. É onde a gente faz o lift. Esse vento estando lateral com o seu equipamento, ele não é fator de... colapso nessa lateral do equipamento, bem como na volta do outro lado, né? Não é por isso que o equipamento vai colapsar. Colapsa por outros motivos, como eu te falei aqui, mas isso não é motivo. Por quê? Porque você está dentro da massa de ar, né? Você está deslocando dentro daquela bolha de ar. Eu sei que é um pouquinho difícil de imaginar essa coisa, ele está dentro da bolha de ar, dentro da massa de ar, mas a gente tem que se ligar que na hora que a gente sai do chão, né, enquanto a gente está no chão, a gente usa o chão como referência. Quando a gente sai do chão, a gente está dentro da massa de ar. Aí, ok, o chão é referência, mas é uma referência visual, né? O que está acontecendo com a gente tem mais a ver com a massa de ar do que exatamente a ver com o chão. Tá certo? Então, ó, só para recapitular rápido aqui, porque isso aqui surgiu numa conversa na rampa e rendeu até uma boa conversa isso, né? Eu tenho um vídeo, aliás, vou até recomendar, sobre colapso, que é uma aula completa da Escola Flymac, do meu ex-instrutor Robson Mendes. Eu vou deixar no card aqui em cima, clica aqui, assiste essa aula se você não assistiu. Se você já assistiu, assiste de novo, porque é importante estar com isso fresco na cabeça, ali, os motivos, né, de colapso e tudo mais. E aqui fica muito bem explicado. Mas é importante a gente ter na cabeça que esse vento lateral não facilita o colapso. Então tem muita gente que voa tenso no lift, né, voa preocupado, achando que pode ter um colapso. E muitas vezes, né, você está voando, o relevo está aqui do meu lado, eu estou aqui voando. Muitas vezes, né, você fica tenso porque pode ter um colapso desse lado por causa do vento, o que não faz o menor sentido. E muitas vezes acontece o colapso desse lado aqui, do lado do relevo. O que tem a ver com ângulo de incidência, com descendente, com termal quebrando na boca da rampa, tem com um monte de coisa. Só que se esse lado fecha, te joga já direto pro chão, enquanto que um colapso desse lado te faria girar para fora do relevo. Então tem que ficar atento para isso, né? Para conter giro, por exemplo, se sofrer um colapso aqui, o relevo está aqui do lado, eu sofri um colapso aqui, eu tenho que aplicar, eu não vou falar quanto, mas o suficiente de freio para que essa vela continue voando reto e para que você não seja jogado para o relevo, tá? Ricardo, quanto que eu tenho que dar de freio aqui? Isso aí você vai descobrir o dia que você fizer o CIV, que você fizer o tal do passeio de meia vela, que chama aqui, que você vai quebrar um lado da vela, vai fechar um lado, a vela vai tender a girar e você vai conter esse giro. Isso você vai aprender lá. Mas para você que ainda não fez um CIV, é uma quantidade de freio e é pouca, tá? Não é muita, mas é o suficiente para parar esse giro, para ele não ir para o lado do relevo. E se você colocar muito freio aqui, existe o risco de você estolar, tá?
Então, caso aconteça com você o colapso, é um pouquinho de freio aqui desse lado, o suficiente para ele não ir para o relevo. E muito provavelmente vela A, B, até vela C talvez, reabra sozinha. Se não, vai ter que ter um comando para reabrir, ela vai reabrir e vai continuar voando. O importante é manter a trajetória reta, tá bom? Para você não se chocar com o terreno. Teve um vídeo aí recente de um acidente com um colega, acho que no Tocantins, que ele sofreu um colapso, ele estava vindo, se aproximando, era um lift com termal, né? Você via que o sol estava alto, só que tinha uma sombra na rampa, talvez ele tenha achado que era só um lift, e era um lift com termal, e ele dá um rasante na boca da rampa e sofre um colapso. Nessa hora ele estava com a mão no tirante, essa é outra coisa, tira essa mania de segurar no tirante, senão você não sente a vela, tá? Voa com a mão no batoque e deixa o tirante quieto lá. Se você quer, na pior das hipóteses, encostar a mão no tirante só, talvez para descansar, mas evite. Não tem essa mania de segurar no tirante. Bom, o que aconteceu? Ele tomou o colapso, né? Fechou por esse lado, a vela pendeu para esse lado, ela foi e começou a entrar em giro para deixar ele no chão. Nessa hora ele segura no tirante desse lado, né? Talvez por falta de experiência, por alguma coisa, ele segura no tirante desse lado. E a coisa certa a se fazer era ter aplicado um pouco de freio desse lado, o suficiente para a vela não entrar nessa trajetória de mergulho para o lado decado, para o lado fechado, só para ela manter a trajetória reta um pouco, provavelmente iria reabrir esse lado e iria sair voando reto. Então, muita atenção para que isso não aconteça contigo, tá certo? E vento lateral, né, perpendicular à rampa aí, não causa esse fechamento da vela, tá? Ou não facilita para que aconteça, porque você está dentro da massa de ar, tá? Diferente, mais uma vez observação, de vento lateral. Você está na rampa de frente aqui, tá? E o vento está vindo da sua esquerda, da sua direita, de qualquer outro lugar e não exatamente de frente. Aí sim é perigoso, mas daí por causa do relevo, por causa do rotor que se forma na encosta, por vários outros motivos. Aí tem sim tendência a ser um voo mais perigoso, porque vento lateral pode causar rotor em vários lugares aonde você não espera que forme e na própria encosta também. Certo? Dado o recado aqui, se você gostou ou tiver alguma coisa para acrescentar, coloca aqui embaixo, tá bom? Vamos ampliar o debate. Quem entrar aqui, olha os comentários para ver se não tem algum comentário importante aqui que complete o assunto, tá certo? Porque por mais que eu fale aqui, sempre tem alguma coisa que fica, tá? Então entra para ver aqui. Se você gostou, por favor, compartilha, deixa seu joinha. Joinha é importante, ajuda muito o canal a crescer. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, as camisetas que tem lá, as estampas que tem lá, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu volto depois então falando de parapente. Valeu!